Muito bom dia, amigo contador, bom dia, cliente SCI, e também para você, colaborador SCI, que não perde esse nosso momento incrível da manhã do nosso dia, né? O nosso SCI Talks, o podcast da SCI. E hoje nós podemos ver que estamos com um host diferente, né? Hoje eu não vou ser o co-host, eu sou o Matheus Cortese, mais conhecido também como Mateuzinho. Eu também quero mandar um abraço especial para o nosso Douglas, que é o nosso cara, né, do momento, mas hoje eu vou partir na frente dele, né? Um forte abraço, Douglas. E hoje também nós vamos falar sobre um tema incrível, pessoal, assim como todos os outros, e também produtos e serviços específicos que só a SCI tem para te oferecer. E assim como o nosso mestre ele comenta, né? Eu nunca estou sozinho, hoje também estou acompanhado da grandiosíssima e a nossa famosa Ellen, que vocês já conhecem, e também uma convidada inusitada, uma convidada especial, que é a Amanda. Bom dia, meninas, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Legal, então tá certo. E hoje começando, né, então, Amanda, muito prazer em te conhecer, né, o nosso primeiro contato. Né? Prazer é tudo E meu. hoje eu gostaria de saber quem que é a Amanda hoje na SCI. Bom, hoje eu trabalho no Único, né, no Único Contábil, eu sou analista de suporte contábil, fazem 4 anos já, e é um prazer estar aqui hoje do lado da Ellen, minha parceirona desde o início, para falar desse tema massa que é um módulo que a gente tem dentro do sistema e vai gerar bastante informação legal, né, Ellen? Isso aí, vamos trazer ele de uma forma descontraída, leve, mostrar que ele não é complicado. Não. Por mais que as pessoas achem que ele é complicado, ele não é. Ele até assusta um pouco, né? Eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu olhei esse módulo e pensei, eu vou ter um pouco de dificuldade para aprender isso, porque ele é um pouco complexo, né? Sim. Mas quando a gente busca informação sobre ele, a gente gosta, e quanto mais a gente busca aprender sobre ele, a gente se interessa mais, e mais. Assim. E vê que acaba não sendo tão difícil. E a vontade de comprar um empreendimento é mais ainda. É mais ainda. E hoje, quem sabe, a gente vai vender o empreendimento do Douglas. Exatamente. Já que ele não tá na mesa hoje com a gente, vamos vender o imóvel dele, vamos ficar com o lucro dele. Vamos ficar com tudo. Sim. Vamos passar, ó. Aqui divide por 3. Meu Deus! Né? Legal. E esse módulo específico hoje, pessoal, hoje dia 29, terça-feira, é o módulo Incorporadoras. Um dos grandes diferenciais hoje que a SCI tem em relação ao nosso mercado, né? Hoje poucas empresas oferecem esse serviço e hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre ele, também tirando algumas dúvidas específicas. Também preparei algumas dúvidas aqui para falar com vocês. Eu também quero aprender um pouco com vocês também, né? Dos especialistas da área hoje. Então, pessoal, o que é o Incorporadoras? Bom, ele acaba sendo responsável ali para a gente cuidar desde a parte da compra do terreno até a construção do empreendimento. Legal. Então a gente consegue controlar a evolução dessa obra, custos, né? Tudo essa parte envolve nesse módulo incorporadora. Claro que a gente tem a parte de controlar um empreendimento dentro do sistema sem a necessidade do incorporadoras também, né? Mas a gente vai estar comentando no decorrer. Isso. Perfeito. E hoje o Incorporadoras é um módulo que ele está previsto somente no Novo Visual e no Único, né? Hoje a linha Visual ele não possui. Isso mesmo. Certo, é importante perfeito. A gente comentar. Legal. Até uma dúvida, né? Até quando eu estava estudando o sistema, eu verifiquei que existem algumas funções hoje que o sistema apura para incorporadoras sem o módulo, mas com o módulo ele abrange ainda mais menus, mais funcionalidades, né? Isso. O módulo incorporadora em si, ele é no contábil, Perfeito. né? Mas a gente tem controles no fiscal que não necessita do módulo. No caso, eu posso controlar o empreendimento, a venda de empreendimentos, sem o incorporador. Eu faço esse cálculo daí no contábil, tudo manual. O cliente vai fazer por fora, numa planilha, e depois ele joga na contabilidade. Então, o que é fora do módulo incorporadora é o cadastro do empreendimento e suas unidades imobiliárias. Então, quando eu vendo uma unidade, eu consigo controlar lá. Eu controlo o meu empreendimento, a construção dele, no módulo fiscal, e daí não envolve o módulo à parte, né, que a gente tem, o incorporadoras. Aí a gente tem esse diferencial também. E facilita tudo fazer por dentro do sistema, né? Sim, com certeza. Hoje, a quantidade de cliente que a gente faz em reunião, que faz esses controles, essas apurações por planilha, gente, é um número bem grande, inclusive, né? Às vezes eles nem sabem que tem como a gente fazer pelo sistema. Quando a gente apresenta, parece que soluciona o problema deles, né? E a gente recebe muito esse tipo de cliente. A minha planilha não tá batendo com o sistema, então a gente tem que procurar o porquê, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente não é adapto à planilha, né? A gente é tão amigo do automático que a gente, uma planilha, mas vamos lá, a gente dá um jeito, né?
julga levemente. Isso Sim. acontece com qualquer outra rotina que Sim. a gente vê que os clientes ainda usam planilha. Sim, é que a gente gosta tanto do sistema, ele é tão bom que a gente não acredita, pô, uma planilha, Aham. né, a gente até sugere, vamos botar tudo dentro do sistema. Isso, porque a gente sabe o quão trabalhoso é a gente manter essa informação dentro do sistema atualizada para o cliente utilizar. Exatamente. O quanto foi difícil botar isso dentro do sistema, né? Implementar no Sim. sistema, para daí tu ver o cliente usando uma planilha. E às vezes o pior é que ele tem um módulo Sim. e usa uma planilha. Sim, e ele não sabe, porque ele não sabe usar, Não ele sabe tem usar, não conhecimento, conhece. aham. Isso. Isso é importante. Sim. Às vezes até o cliente que realmente já possui essa ferramenta, ou tem clientes que sigam essa linha, né, de incorporadoras, né, que faz a parte do POC, incorporação RET, Isso. e se quiser conhecer um pouquinho mais também sobre a nossa ferramenta, sobre a nossa solução, faz um contato com o nosso comercial, pede uma demonstração, a gente vai fazer todo um levantamento da tua necessidade, vai trazer na prática ali todas as soluções que vão tratar essa dor que talvez você esteja tendo, né? E se porventura você já possui ou deseja utilizar algumas rotinas básicas que o sistema ele já utiliza, fala com a gente também para a gente verificar um treinamento, uma qualificação e também tirar dúvidas mais básicas, mais iniciais também com o nosso time de suporte, né, Ellen? Isso aí. Também pra Perfeito. isso. Perfeito. Então hoje o nosso Incorporadoras, né, ele é exatamente para quais operações, né? A gente até comentou sobre alguns pontos, Uhum. empreendimentos imobiliários, cadastros, né, da Uhum. operação, Isso. né? O que mais ele vai abranger? Para que serve esse módulo exatamente? Assim, exemplo, né? A incorporadora, ela projeta o empreendimento. Então, Perfeito. vamos supor que a gente tem um empreendimento residencial, né? O que o módulo vai fazer? Ele vai controlar os custos dessa obra e também a distribuição desses custos entre as unidades. Legal. Então, e isso eu posso ter, até tem uma opção em que eu posso controlar esses custos nas unidades que eu ainda estou para vender, em todas as unidades, Perfeito. ou aquelas que ainda estão para vender, daí eu deixo as que já foram vendidas de fora. Então, é isso que o módulo ele vai trazer, ele vai ajudar Vai a oferecer, gente né? a ver essa evolução da obra, o que eu tenho de custo, qual foi o meu custo do mês, quantas unidades eu vendi naquele mês, teve alguma desistência, Algum distrato, né? voltou aquela unidade para venda. Então, tudo isso a gente vai abranger no módulo. Isso. Até eu trouxe alguns conceitos, né, para a gente estar abordando, por exemplo, o POC é o percentual de obra completada que a gente tem dentro do sistema e consegue ver, que a gente vai falar no decorrer. A gente tem o custo orçado, que é o valor previsto para a realização de uma obra, né? Isso, a gente tem o custo incorrido também, que é o valor realizado em determinado período enquanto a obra está em andamento. Exemplo, salários de quem está controlando a obra, dos projetistas, do pedreiro, né? Do pedreiro, a matéria-prima, então tudo isso envolve, né? O empreendimento em si, que é a obra que vai ser realizada, e as unidades imobiliárias. As unidades imobiliárias, elas compõem o empreendimento. Então, assim, pode ser uma garagem, o apartamento em si, ou um bloco. O depósito. Uma sala comercial. Uma sala comercial, verdade, isso. Também entra junto. Então, tudo isso a gente consegue, entra dentro dos conceitos básicos, e tudo Legal. isso a gente consegue acompanhar. Perfeito. E para que a gente controle toda essa parte de custos, né, e receitas, a gente precisa ter um plano de contas detalhado, né? Isso, não só o plano de contas, como um plano de contabilização também. A gente pode usar o mesmo que o cliente usa para as outras empresas? Pode. Mas aí ocorrem algumas mudanças, vão ter grupos a mais nesse meu plano de contas. Criar, né, incorporar e acaba que pode interferir nas empresas que não têm esse, não tem esse controle de incorporadoras, né? Não é do ramo imobiliário, né? A contabilidade é normal. Sim. Então, o que acontece? A gente tem um plano hoje, o sistema já disponibiliza um plano padrão, tanto de contas como plano de contabilização, que daí tem especificações com o fiscal e com a folha, né? Sim. O fiscal envolve as contas de custos. Por exemplo, assim, hoje, no sistema, a gente tem uma marcação no plano de contas que a gente coloca lá, essa conta vai ser de empreendimento ou unidade imobiliária. O sistema, tenho 5 empreendimentos em construção. O sistema ele vai segregar esses empreendimentos quando eu gerar um relatório. Antigamente, quando não tinha isso, a gente precisava criar conta de custos, por exemplo, para cada empreendimento, para cada obra. Então, isso acabava que o plano de contas ficava extenso. Enorme, né? Depois eu vou trabalhar em CD e tudo mais. Isso. Aí a gente entra naquela trend, né? Primeiro a gente começa. Depois a gente melhora. melhora. Depois a gente Até melhora, um ponto importante, né? Nessa parte dos planos de contas, né?
se não me engano, tem mais de um plano de contas de incorporadoras hoje no Sim, sistema, né? a gente pode criar conforme o cliente deseja. Ele pode trazer um plano e a gente importa esse plano para ele. Ah, legal. O que manda muito o que manda muito para uma empresa ser incorporadora? O que a gente tem que fazer lá no sistema para dizer que ela é, né? Isso. Bom, isso a gente tem um parâmetro no cadastro da empresa, que é o que vai fluir todo o resto. Eu dizer lá e marcar o checkbox, incorporadora. Isso. Porque sem isso, o restante não vai rodar. Não habilita nada. Não habilita. O sistema não considera que é uma incorporadora. Isso aí. Não adianta eu achar que eu adquiri o módulo incorporadora, eu vou lá no fiscal, faço o cadastro do empreendimento, coloco as unidades, uso o facilitador ali para preencher as unidades, e eu não marquei esse parâmetro de incorporadora. Aí eu não consigo usar o módulo na parte contábil. Isso. Perfeito. E daí daí a gente volta para o módulo fiscal também, que aí eu preciso ter o cadastro do empreendimento correto, com o valor do meu empreendimento, com a metragem. Isso é o essencial para eu conseguir fazer um cálculo legal lá na frente. E também a gente tem os facilitadores dentro do nosso cadastro de unidade, né? A gente tem a engrenagem, que a gente consegue colocar lá a quantidade de apartamentos, a quantidade de box, né, que seria o depósito, quantos andares vão ter, quantos blocos vão ter. Eu digo que vai usar o endereço ali que eu já coloquei no empreendimento, dou um confirma e ele converte isso para mim automaticamente no cadastro de todas as unidades. Perfeito. Então, digamos, ao invés de eu ter 200 unidades ali, né, eu cadastrar uma por uma, o sistema ele gera isso de forma automática. Ellen, mas hoje a gente tem empreendimento que eu tenho a planta A, a planta B e a planta C, porque do suíte, uma suíte, né? Ou diferença de quartos ali e tudo mais. Então, você faz separado essa engrenagem. Você gera primeiro a quantidade A, depois a B e depois a C. E o sistema consegue te atender ali conforme a tua necessidade. Perfeito. E até nessa parte fiscal, né, que está vinculada à parte do incorporadoras, também tem a apuração do RET, né? Tem a apuração do RET, que envolve esse cadastro de empreendimento ali, e as unidades imobiliárias, elas influenciam no SPED de contribuições, que vai dentro do F200, né, no registro. Então, o RET é o regime especial de tributação, que envolve ali o PIS, o COFINS, o IR e a contribuição social. Então, envolve valor recebido, né? Isso, envolve valor recebido, porque daí pode entrar o programa Minha Casa Minha Vida também, nessa questão do RET. Então, são alíquotas diferentes, né, que a gente acaba utilizando para cálculo. Então, claro, lembrando que para eu utilizar essa questão do F200 ou do RET, eu não preciso do módulo incorporadoras. Eu consigo trabalhar ele sem essa parte, porque o incorporadoras é só da parte contábil. Perfeito, sensacional. E até tem uma outra dúvida, né? Eu consigo ter um formato de controle, como eu consigo acompanhar essa evolução da minha obra? Eu consigo fazer isso por dentro do sistema hoje? Sim, a gente acompanha a evolução da obra através, o cálculo do POC, que a gente meio que chama ele assim, né? Legal. Para chegar no meu índice do POC, a gente envolve vários valores. É o meu custo do mês, né? O meu custo do empreendimento. Então, o sistema faz um monte de cálculo por debaixo dos panos. A gente consegue tirar a prova real desses cálculos, né? A gente tem um iconezinho de ajuda, né? De ajuda na tela, né? Então, o que é? Ele vai controlar, né, o quanto essa obra já evoluiu conforme o planejado. E é automático. Isso. Então, tu vai cadastrar o índice mês a mês lá, o índice que o cliente deseja, conforme o empreendimento dele lá, né? E ele cadastra esse índice, ele dá o comando, ele coloca a conta de custo lá e dá o comando, o sistema ele já faz todo esse cálculo. Ele dá esse índice ele é variado ou ele é um índice fixo? O índice que pega para o cálculo do POC depende qual índice que o cliente quer. É o CUB, mas o CUB é um coeficiente e tem o NPC. Então, o cliente que decide que determina qual que ele vai usar, de acordo com a obra dele, com o que ele estudou com o engenheiro, com a construtora, e daí ele coloca lá. Informa lá. E daí já vai lá no cadastro do empreendimento. Isso. E daí o cálculo do POC pega a informação de lá, de todo o cadastro do empreendimento. E aí, a gente tem essa opção automática, mas a gente tem a opção manual também, que eu posso ir lá no cadastro do POC e informar o meu índice manualmente. O porquê que a gente tem essa opção? Porque tem muitas obras que quem
passa o índice, como está a evolução da obra, é o próprio engenheiro. Não vem de uma regra. De um controle automático, digamos fixo, assim. Isso. Sim, Então, precisa o seguir. engenheiro passou, a obra já avançou mais do que a gente planejava. Ou ela não, né? Então, ele que passa e por isso que a gente Parada, né? e por isso que a gente tem a opção manual também. E, Amanda, e se, por exemplo, assim, ó, vamos ao Douglas. O Douglas não tá na bancada, O vamos usar o Douglas nome do é um Douglas. ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. O Douglas, ele tem lá o empreendimento e acabou trocando de incorporação, alguma coisa assim. Eu preciso implantar esse POC, essa evolução. Também eu consigo? dá. Sim. A gente tem uma tela também em que a gente informa todos os valorzinhos do que ele já teve do empreendimento anterior, os índices, qual é a evolução, qual a porcentagem que já está essa obra. Porque é bom a gente comentar que se você decidir fazer manual, você não usa mais a opção automática. Isso. Perfeito. É um ou outro, né? Senão dá conflito de informações. Exato. Não deixa nem fazer, o sistema trava. Ele tem esse bloqueio. Tem esse bloqueio. Perfeito. Porque senão não tem como ele, né? Apurar, né? Foge do controle, né? Isso. Legal de usar o exemplo do Douglas aqui, é um exemplo de peso aqui, né? Exatamente. Nosso grandiosíssimo, forte abraço, Douglas. Quando chegar lá na minha mesa, vai ter uma surpresa na minha mesa. Eu também é o meu líder, né? Forte abraço, meu querido. E um ponto também que é muito importante pra gente comentar aqui, meninas, é a respeito do nosso kit. É mesmo, verdade. Ellen? Então, hoje, faltar. cliente SCI, vai lá no Instagram do nosso diretor, o nosso boss, né? O nosso Ellington Marcal. Segue ele, segue a página da SCI também e manda uma mensagem lá pro Ellington. Ellington, quero o meu kit. Ele vai te responder e a gente vai providenciar o teu kit. Até tem clientes hoje que já estão postando os kits que estão recebendo e a gente está repostando lá no Instagram da SCI. E hoje, né, nós estamos todos os dias ao vivo, tanto no YouTube quanto ali na área do cliente, pelo Instagram, né, e pelo Spotify também. Então sempre acompanha a gente e pede o seu kit lá pro Wellington. Segue também Everton Marcal, que ele também é o nosso diretor, nosso querido, grandiosíssimo Everton, certo? E agora retornando na questão de uma dúvida, meninas. Vamos supor, enquanto a obra ainda está em andamento, a incorporadora ela vender uma unidade. Como isso vai afetar no controle da obra? A gente vai fazer o lançamento dessa venda, né? Lá no fiscal. Daí quem controla isso é lá no fiscal. Legal. A gente faz, valor vendido lá, 500 mil, né? Quantas parcelas? Tem a opção de colocar as parcelas e o sistema gera automático essas parcelas, você vai lá e dá baixa. Não quero gerar as parcelas automáticas. Perfeito. Beleza, não vai ser parcela fixa, não precisa também, tem essa opção. Sim. Aí todo recebimento que o adquirente fez, né? Quem comprou aquele empreendimento, aquela unidade, aí vai lá e coloca o recebimento. E isso tudo envolve todo mês. Todo mês vai ser um cálculo diferente, todo mês vai dar uma variação diferente. E sensacional. Pensando nisso, a gente também tem um processo de transferência, né? Dos custos e das unidades ali, que envolve entre as unidades, né? Que envolve o metro quadrado. Isso, a gente pega essa transferência, ela envolve o cálculo da metragem do empreendimento, do custo, com a metragem de cada unidade, no caso, do empreendimento completo, o apartamento, vamos supor, que tu comprou, e o custo que teve no mês. Daí o sistema faz o rateio desses custos, conforme a metragem quadrada do apartamento que tu comprou, por exemplo. Perfeito. Ele faz sozinho. Surgiu uma dúvida aqui que eu até acho que ela pode fugir um pouco do contexto, mas um senso comum ali, ele vai linkar uma coisa na outra. Eu tenho muito cliente que pergunta sobre alocações de obras, alocações de colaboradores em obras, né? Isso vai refletir alguma questão para a incorporadora? Sim. A alocação nada mais é que o centro de custo, né? Então, perfeito. Por exemplo, assim... Quero colocar um colaborador nessa alocação, quero colocar outro nessa. Porque eu tenho setores. Esses são os que cuidam da parte elétrica, isso, né? Esses Pintor, pedreiro. Isso, esse é o engenheiro. Geralmente o engenheiro ele não está dentro da folha, que é um prolabório, ele recebe a parte, né? Mas é muito utilizado. A parte de alocação... Então não foi uma pergunta besta. Sim, mas é muito. Ela entra em conjunto. Perfeito. Tanto o controle da obra, de cada obra que a gente tem no sistema, com o centro de custo. Isso é ótimo para as empresas, para os escritórios que controlam as incorporadoras, porque eles vão
ter como base quanto que estou gastando com aquele projeto, com aquele Sim. setor, com De aquele... funcionários. Isso. Perfeito. Existe isso, tá? A gente já vincula lá dentro do plano de contabilização na parte do folha, né? Sim, a gente dá um comando no cadastro do empreendimento, a gente tem lá qual é o plano de centro de custo que a gente vai usar, tomador, no caso, não é centro de custo, né? O plano de tomador. Aí tendo aquela informação lá, aí envolve a folha, que lá na folha a gente precisa ter todos os funcionários alocados dentro de cada centro de custo. Aí no nosso plano de contabilização a gente tem que alocar também. Então, existem configurações para quando eu gerar todo o processo e emitir um balancete, por exemplo, tá tudo separadinho. Isso. E vai ficar tudo lindinho. Perfeito, sensacional. Então o sistema ele também se comunica um todo, né? Sim. Isso que é legal Sim. do único e do novo visual, né? Sim. Ele já tem toda uma contabilização automática, já tem todos os planos já interligados nele em todo, né? Então é muito legal e é muita praticidade também, né? Inteligente, né? É muito inteligente. Gente. A SEI é famosa pela tecnologia, né? É verdade. Sensacional. E sobre os impostos diferidos, Amanda? Bom, o imposto diferido, ele consiste em comparar o imposto que eu gerei lá no fiscal com o imposto que eu vou calcular no contábil. Então, Perfeito. eles se interligam, né? Faz a comparação. Isso, e os impostos são o PIS, COFINS, o IR e o CS. Então, vamos supor assim, eu tive 2.000 de imposto a pagar no fiscal e deu 1.900 no contábil. Essa diferença entre os dois será o meu imposto diferido. Esses R$100 será o meu imposto diferido. Compreendi. Aí depende, né? Se o imposto contábil é menor, se o imposto fiscal é maior, daí o sistema ele vai utilizar as contas para contabilização para fazer o lançamento correto. Legal. Meu, Amanda, a hora que eu for fazer uma demonstração do Incorporadores, eu vou te mandar o link para me ajudar nas demonstrações. Ótimo, pode me chamar. Olha, vai ser legal. É uma venda fechada na hora, hein? Ela vai convencer. Sensacional. É Pô, top. Hoje o tema tá muito legal, pessoal. Sim. Topzera. Ai, dá até vontade de comprar um apartamento. Compra o do Douglas. O do Douglas, ó. Depende do bairro. Viu? Ele não tá na bancada hoje. Não vai fechar a venda. A gente não sabe o bairro. Não, eu vou vender aqui, vou fazer uma comissão específica ali. Isso. Aí, já bota meu nome ali junto no contrato. Não, fechou. Vamos conversar depois. Sim, ótimo. Mas se esse contrato fechar e tu voltar atrás, não tem problema, porque tu desistir. Desistir, não quero mais. Porque a gente não sabe o bairro, vai que tu não gosta do bairro depois. Deu ruim, perdi meu emprego. Deu ruim. Não. não pensa assim, não pensa assim. Pensa que tu não gostou do bairro. O Douglas te mentiu falando que não tinha barulho do vizinho, na verdade tem. Ai, ronca aquele vizinho demais. que bota o som estralando. Bota o som estralando, algo assim. Não se preocupa, a gente tem o distrato, que é a quebra de contrato, pra gente formar dentro do sistema. O sistema coloca essa unidade para venda de novo. Exatamente, já entra na rodada ali de novo pra gente botar para vender. Perfeito. E a gente consegue conferir isso, mano? Em algum formato? Sim, a gente tem os nossos relatórios, né? A gente tem o normal, que é o balancete. Legal. Mas a gente tem uma aba no balancete específica para assinalar sobre as situações da incorporadora. Então, eu quero ver um empreendimento específico só. Então, tu vai colocar aquele empreendimento, vai fazer um filtro para aquele empreendimento. Junto com os centros de custo. Também tem a alocação, né? Que a gente estava falando antes. Também tenho essa opção. E eu posso deixar em branco lá a opçãozinha do empreendimento, que ele vai me listar todos os empreendimentos, vou controlar quantas unidades eu tenho para venda e tudo mais. Tem o razão, que é dentro do balancete, né? E a gente tem o relatório do POC. Do POC. Que a gente consegue ver dentro do fiscal também. Sim. Do fiscal não, mas a gente consegue gerar ele em gráficos, que é uma coisa que eu queria ter comentado na hora que tu falou do POC ali. Dentro da própria opção de cálculo do POC, a gente consegue visualizar, e também tem a opção do relatório, que consegue gerar em gráficos. O gráfico, ele vai mostrando assim o acompanhamento da obra. Vai subindo. Que legal, visualmente até atrativo. No fiscal, a gente tem o controle das vendas das unidades, né? Isso, que daí é um relatório específico de operações imobiliárias. Que daí a gente consegue... Se a obra está vendida, se a unidade está vendida, ela não aparece no relatório. Isso, é só se ela ainda está para vender. Que daí a gente tem a opção como se fosse um controle de estoque do que eu tenho para vender ainda e o que já foi vendido. É show. Legal, sensacional. E é isso aí, pessoal, né? Até firmando, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui no chat também, né? E também, se vocês tiverem outras questões, fale com o nosso suporte, fale com a Ellen, falem com a Amanda. Elas estão prontas para responder as dúvidas de vocês ali também. E firmando, né? Quer conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta? Fala com o nosso comercial. Aqui embaixo está passando alguns links também, e o nosso telefone do comercial também. Fala comigo, fala com a gente, fala com o Douglas, o nosso querido
host, né, oficial, e a gente vai fazer as validações ali contigo e também apresentar, né, toda essa evolução e toda essa ferramenta, né, que vai fazer toda a diferença para você e para o seu escritório também. E também quer ganhar o kit, né, não esquece, vai lá na página do Wellington, segue ele, manda mensagem para o Wellington, quero o meu kit, e a gente vai providenciar um kit bem legal ali para o seu escritório, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E agora temos um dos momentos mais esperados com a nossa grandíssima Ellen, né? Momento da piada, então vamos lá. Vamos. Hoje a gente vai começar com a Amanda fazendo a piada. Hoje é um momento especial. Né? Já cheguei chegando. É isso aí. Então tá, vamos lá. O que a incorporadora disse para o terreno? A incorporadora disse para o terreno. Uhum. Eu vou te incorporar. Olha, boa resposta. Boa resposta. Podia ser Deixa essa. eu ver. Que incorporadora falou? O que a incorporadora disse para o terreno? O que tu faz quando tu compra um terreno que tu quer construir, Magalhães? É um planejamento. Quase. Deixa eu ver. O que a incorporadora falou pro terreno? Foi muito boa a resposta nessa. Nossa, adorei. Uhum. Não sei, meninas. Você tem um futuro brilhante, só falta a fundação. Olha só! Sensacional, cara. Agora eu vou trazer uma. Qual é o maior medo de toda a incorporadora? O maior medo de toda incorporadora? Uhum. É ser controlada por uma planilha. Olha, muito nossa! Por que a gente mudou essa resposta? A gente devia ter falado com ele antes de montar as piadas. Eu acho que essa deveria ser... Qual é o medo do suporte da incorporadora? É o pesadelo, né? É o pesadelo. Isso. Não sei qual que é. Que o projeto desmorone antes da obra começar. Olha só. Sabia que eu queria muito ser engenheira? Embargar a obra? Não, eu queria fazer engenharia, ser engenheira Olha mesmo. só. Eu não fui, porque eu tinha medo disso, entendeu? Ai, ainda De eu estar bem que construindo você tá um aqui. prédio e tudo via abaixo. Já pensou? Você já pensou? É Meu um Deus, susto, né? Vocês É, viram mas- também que tá tendo terremoto, né? Nos Sim. países, prédios balançando. negócio, exato. Imagina. Mas o todo mundo. prédio balança e não cai, né? É verdade. Sim, uma sim, construção porque top eles já também. fazem um negócio, né? Uhum. Pra ele, por causa dos ventos É e tudo verdade, mais. que tem uma Ele tem um... mais elástico, assim, né? Isso, Eu ele acho tem um que é por limite ali isso- do balanceio. Eu acho que é por isso que o Douglas tá vendendo o apartamento dele. Ele deve morar lá no último e tá com medo desses ventos. Aham. Ele e vai comprou que cai. aquele apartamento do balneário, aquele prédio É, mais alto lá, ele tá lá no topo, agora tá lá. Tá lá, ó. Sensacional, meninas. E temos mais algum ponto para hoje? Alguma questão de imposto? Alguma questão de cadastro? Eu acho que a gente conseguiu abranger de uma tudo. forma resumida Leve, tudo. uhum. Uhum. Perfeito, E sensacional. agora, quem quiser saber mais, né, é adquirir AD, Uhum. isso aí. curso, treinamento, A gente tem adquirir o FAQ também? módulo. Tem FAQ, tem temos TBCC, FAQ, vídeos. vídeos. Perfeito, sensacional. Então, meninas, agradeço pela presença de vocês, né? Amanda, muito prazer, tá? Prazer. Seja muito bem-vinda, sempre muito Obrigada. bem-vinda aqui com a gente. Ellen, você já é da casa, né? Já sou da casa, Então é isso aí. E pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês, né? Curte esse vídeo, compartilha também com os contadores, com seus colegas que talvez não conseguiram assistir hoje, né? E também a gente se encontra amanhã, onde vamos falar um pouco mais do Folha. Certo, pessoal? Então, um forte abraço e segue com a gente sempre para a gente absorver sempre cada vez mais conteúdos e aprender coisas novas e também conhecer soluções que podem fazer uma diferença muito grande no seu escritório. Tá certo? Um forte abraço, um bom dia para todo mundo. Tchau.